Vintage, dentro do colecionismo de Hot Wheels Mainline, são todos os Hot Wheels que foram lançados até o início dos anos 80 e fabricados em Hong Kong e nos Estados Unidos. Com a chegada deste 76 Corvette Stinger de 1976, fabricado em 76, veio a pergunta: como eram os Hot Wheels no final da década de 70? Final de 70. Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Lá no finalzinho da década de 70 foi uma época muito difícil para Hot Wheels naquela época, porque lá nos Estados Unidos teve ali uma crise do petróleo e o consumo, o gosto por carros do consumidor mudou. Então, assim, aqueles carros que eram muscle car potente e tudo mais, que gastavam muito combustível, passaram a não ser mais, assim, vistos e apreciados como antes. Então, aí passou a ter os carros mais populares, menores, populares, para gastar menos combustível. E aí a Hot Wheels teve que se adaptar, e aquela década de 70 houve também diminuição de custo, e a quantidade de miniaturas que foram lançadas no final de 70 foi muito baixa. Hoje a gente tem aí 250 miniaturas por ano que é lançado numa coleção. Naquela época teve casos até com 20 unidades só num ano inteiro. Vamos dar uma olhada em alguns detalhes, algumas características dos miniaturas de Hot Wheels que foram fabricadas e lançadas no final dos anos 70. Houve uma mudança bem grande. Você assistiu o vídeo até aqui e ainda não está inscrito, se inscreva no canal para estar recebendo esse tipo de conteúdo. Aqui é Hot Wheels Mainline. Quer um pouco mais de informação, quer ficar dentro aí do estilo das coisas que tem dentro do hobby, se inscreva aí no canal, faça parte dessa comunidade. Você que me acompanha, aquele like. Vamos aí então dar uma olhada nas miniaturas do final dos anos 70 que eu separei para conversar um pouquinho para vocês. Já vão identificar o estilo que tem. Só lembrando, né, Luzi são todas aquelas miniaturas que você adquire soltas, sem a embalagem. Geralmente são miniaturas mais antigas que você não consegue mais encontrar elas, ou o preço delas é muito alto no blister. Então, comparando e falando um pouquinho da final da década de 70 até 75 por ali, nós tínhamos aquelas pinturas Spectra Frame, que são aquelas pinturas toda dourada e tudo mais. E ali nos anos 70, 75 por ali, começamos a ter essa pintura fosca. Olha só como era a pintura dos carros, né? Esse carrinho aqui é um 76 Corvette Stinger de 76 também, fabricado lá em 76. Ele veio aí para minha coleção, adquiri de um amigo aí. E tá ali, ó, Corvette Stinger, fabricado em Hong Kong. Então, um vintage, para ser considerado vintage, um carro antigo aí, Hot Wheels, ele tem que ser fabricado, uma das marcas é fabricado em Hong Kong e ser aí fabricado nos Estados Unidos, que aí é mais raro ainda, né? Só o iniciozinho, 68, 69, 68, que foi fabricado nos Estados Unidos. Depois foi tudo para Hong Kong. Mas dá uma olhada no detalhe da tecnologia que tinha do decalque. Era aplicado tinta sobre tinta, como se fosse uma estamparia propriamente dito, que tem essa tela aqui aplicado um sobre o outro. A economia da tinta, né, que é uma tinta fosca. Se a gente reparar aqui, ó, todos os pneus era o RL, que é o pneu normal, sem aquele headline que tinha lá nos anos 68, 69. 69, né? A gente fala 68 porque foi, né, o momento em que foi fabricado, e 69 foram lançados, né? Então tá aqui esse formato dessa roda que é chamado ARL, e é bem simples, né? Bem padronizado. São bem pesados porque eles são full metal, totalmente de metal, só com um detalhezinho ali dentro de plástico, porque o acrílico e o plástico na época era mais caro, né? Lembra lá do petróleo que eu tinha falado aqui, né? Então o acrílico e o plástico era bem mais caro do que o próprio metal Zamac. Então eles faziam dessa maneira aqui. Outro exemplar que eu tenho, que é bem nítido de ver essa questão que eu falei ali para vocês, este aqui, que é o Spoiler Alert, foi muito famoso, super pesado essa miniatura aqui, é bem rara, que ela tem esses duas janelas aqui traseiras dessa forma, mas repara o decalque e a cor, né?
essa cor aqui nunca ia pegar, o pessoal ia reclamar demais hoje em dia, dizendo que essa cor era muito velha, né? Muito chamativa. E olha o detalhe do decalque, como era assim, vamos dizer, bem simples, né? Porque não tinha muita tecnologia para se colocar. Novamente, as rodas RL, ela tem um problema, porque quando ela fica velha, ó, ela sai assim pro lado, ela fica pendurada. Então esse era um problema que tinha as rodinhas RLs na época. Outro que eu tenho aqui, muito famoso, é o AOC, né, que é um bem famoso AOC, né? AOC, também ó, fabricado em Hong Kong, totalmente full metal. Esse aqui ainda tem essa parte aqui que é de plástico. Como eu disse para vocês, o plástico na época era muito caro, o restante é todinho de metal, tá intacta. E o detalhe do decalque ali novamente, ó, sempre utilizando as cores, ó, esse amarelo tá meio esverdeado porque ele utiliza um pouco da cor do verde que tem ali dentro. Então esse era o estilo da época, um padrão de cor bem simples, bem simplificado que se tinha. Tudo isso aqui é Larry Wood, né? A era do Larry Wood, o designer principal da Mattel. E aqui da Hot Wheels. E aqui então finalzinho, início dos anos 80, esse aqui é de 1980, esse aqui é um 40 Woody. Um 40 Woody dos anos 40, e ele tem aqui uma novidade, que já tem um plástico um pouquinho maior, que já está melhor. Olha aqui a pintura que já é um pouquinho mais clara, já não é totalmente fosca como aquelas ali, né? Essa é a mudança que teve. Novamente a roda pobre, todo ele tinha esse tipo de roda, e aqui ele tinha uma novidade, que era esse tipo de suspensão aqui, que dá para levantar e abaixar o carrinho fica levantado, né? Fica mais levantado. Mas eu não vou fazer isso, vou poupar, porque essa miniatura aqui já está com quase 40 anos, então eu vou deixar assim, né? Mas é o estilo que mostra bem o estilo do final dos anos 70 ao início dos anos 80, como que já começou a mudar as miniaturas. Todas elas ali do final dos anos 70, 75 até os anos 80 tinha essa pintura fosca dessa forma ali, baseada mais no metal, porque o plástico era muito maior por causa da crise do petróleo que teve na época. Então aí para vocês um pouquinho dessa informação. Aqui a gente está falando sobre vintage, está falando sobre tudo, e eu aí adquiri esse aqui, que é o 76 Corvette Stinger com 46 anos, né? Você pegar uma miniatura que tem 46 anos e tá aqui na sua mão, isso aí é muito interessante. Legal, né? Muito legal. Eu gosto muito desse tema de vintage, desses carros antigos, e era uma das metas da minha coleção, sempre conseguir as miniaturas mais antigas possíveis. Eu não tenho longe de ter todas aquelas que eu gostaria de ter, mas eu tenho a satisfação de ter algumas ali que eu fui adquirindo. Elas são muito raras de conseguir, final ali dos anos 80 em diante, 79 até os anos 80 é muito difícil de conseguir, e são essas vintage que eu falei aí para vocês. Mas a gente tem uma ou outra, tem a felicidade de conseguir uma ou outra, tem alguma raridade que a gente vai conseguindo, às vezes com bastante lesões, mas para mim tá bem adequado para minha coleção. Comente aí, você tem alguma miniatura vintage? Sabia dessas informações todas que eu coloquei aqui para vocês, sobre esses detalhes, essa mudança de estilo que ocorreu ali no final dos anos 70 dentro da Hot Wheels? Tem alguma ainda no blister? Nossa, se tiver no blister é muito rara. Valeu, deixa aí nos comentários. Você assistiu o vídeo até aqui, ainda não está inscrito, se inscreva no canal, faça parte dessa comunidade que é Hot Wheels Mainline. Esse é o tema do nosso canal. Aqui é Hot Wheels Mainline, todo dia falando sobre esse tema. Se não é Hot Wheels Mainline, a gente está trazendo alguma miniatura, alguma coisa para comparar com Hot Wheels Mainline. Valeu? Deixa aí, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, aquele like para nos incentivar. Vou deixar mais um videozinho aqui para vocês falando sobre luz e também, se puder dar uma olhada. Valeu, até a próxima!